Olha os números desse cara. Olha só, melhorou mesmo. Ramon Dias conquistou menos da metade dos pontos do Brasileirão. 19 jogos, 7 vitórias. No Corinthians, hein? No Corinthians, com 45 mil pessoas todo jogo. 5 empates e 7 derrotas. Sabe quantos jogos tem o Abel Ferreira no Palmeiras? 313. Isso eu sei de cabeça. 254 jogos que ele não perdeu. Cara, olha o mesmo aproveitamento do Mano, do Luxemburgo e do Silvinho. O que ele tá fazendo lá ainda? Como é que você, Augusto, não vê isso? Mas quem acabou com o Corinthians foi o seu Andrés. Esse é o maior responsável. Corta eu no meio aí, pô. Bota eu no meio pra eu tá falando. Quem tá lá no bar, quem tá na zona, quem tá na padaria, quem tá no raio que o parta, não sabe que sou eu, pô. O cara já não vê, não tem tecla SAP, pô. Aí, ó, 19 jogos. Sabe como que ele chegou? Na 17ª colocação. Sabe qual ele tá? 15ª. Mas o que esse cara fez? Olha a grana que esse cara ganhou. Olha o que foi feito. Olha quantos jogadores o Corinthians contratou nessa janela. Vamos lá. Então, um turno inteiro. 19 jogos é um turno inteiro. Um turno inteiro, velho. Olha o que o Corinthians contratou. Memphis Depay. Tava cansado ontem. Mas o único cara que segurava a bola, o idiota vai e tira ele. O Rodrigo Garro tava mal no jogo? Tava. Mas uma bola ele decide. O Roberto, de novo, o melhor jogador em campo. Olha esse cara. 7 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Ele teve 27 gols marcados, 27 gols sofridos. O que é isso? É um time que não faz gol e que toma muitos gols. É um time que não tem nenhum tipo de visão tática. O que é visão tática, gente? O futebol são 3 setores. Defesa, meio campo e ataque. O Corinthians qual é? Qual é do Corinthians? Aí muitos jogos que ganha por quê? Ganha porque o Memphis fez o gol de falta, ganha porque o Garro decidiu, ganha porque o Thales sofreu o peso. Não tá é o Yuri Alberto que é um monstro. É um monstro. Deixa o número lá! Aí, eu não terminei ainda, Cascão. 45%. O que é 45% para quem não sabe? É rebaixamento. Se nos próximos 7 jogos ele tiver 40% dos pontos, ele cai. Né, Veloso? Cai. Ele cai. Se pelo menos 3 vitórias. O Corinthians precisa ter de 58% a 60%. O que o Corinthians precisa fazer? Ganhar 3 jogos em casa e ganhar 1 jogo fora. Porque com 12 pontos não cai. Não, 12 não cai. 10 não cai. 11 pontos não cai. Olha só, ano passado foi isso. Mas o que aconteceu? Transfer ban por causa de quem? Por causa de quem? Balbuena. Quem contratou? Andrés e Duílio. Dinheiro de 30 milhões, 11 meses de salário. Tudo isso é colocado lá. Tudo isso é colocado no ambiente. Renova o contrato com o Fagner, 800 pau por mês, 2 anos de contrato. Pô, dá licença, cara. Você acha que a Band vai renovar o contrato comigo a hora que eu não tiver na audiência? Você acha que a Band vai renovar o contrato comigo na hora que o comercial não tiver com nós aqui? Vai, Maravilha. Não vai. Óbvio que não vai. Então você tem que saber o momento disso. Você tem que saber o momento de tudo. A gente não sabe. Porque a gente quer ir. Olha aí o que esses caras fizeram. Jonatas Cafu, Jusilei. Olha a dívida do Corinthians. Emprestar dinheiro do André Cu. Tudo isso está embutido nesse cara. Esse cara é tão mentiroso no futebol que ele vai depois dos jogos. É a mesma conversa de sempre. É a mesma conversa. Então, um treinador que chegou na 17ª colocação, ele tá na 15ª, e aí nós, corintianos, falando por mim agora, nós, corintianos, nossa, a gente não tá caindo hoje. Sabe quantos times estão junto com o Corinthians com 34 e 35 pontos? Vários! E vai ter confronto direto entre muitos que estão lá embaixo. Como vai ter um confronto direto que é o mais importante do Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo e Palmeiras. Só que o Palmeiras tem um jogo segunda-feira com o Corinthians, e o Botafogo enfrenta o Vasco. Olha como é que é a situação dos caras. O Corinthians não. O Corinthians vive do Corinthians. Porque um sujeito como esse, um filho que não dá treino, um cara que não dá treino, porque pra mim, professor bom é aquele chato, médico bom é aquele que fala a verdade pra você, apresentador bom, comentarista bom, fala aquilo que tem que falar. Não é pra ficar fazendo palhaçada. Porque a gente pode fazer, mas a gente não pode deixar de falar o que ele fez ontem. O que ele fez ontem, ele fez tudo pro Corinthians perder. Tudo que o treinador fez para perder. Tirou o Garro, tirou o Memphis, botou o Igor Coronado, não colocou... Tirou o Carrilho, botou 3 volantes, os 3 volantes não jogaram. Peraí, alguma coisa não tá certa. Então você, Fabinho Soldado, vocês vão aguentar esse cara mais 7 jogos? Ou vocês vão esperar
Eu acho que eles esperam segunda-feira. Eu acho que ele não vai voltar demitido. Mas o Ronaldo deu num jogo aberto que ele já caiu. Então, se ele caiu, é uma visão da diretoria, vamos ver o que eles vão fazer. E aí vem aquela empáfia de gente metido. Eu não suporto o jeito de celebridade. Eu não suporto o jeito que acha que é mais que os outros. Mas aqui dentro, da onde eu trabalho há 23 anos, passa o seu Johnny aqui, ele cumprimenta todo mundo. O Pedro, filho do seu Johnny, então meu sobrinho, meu primo aqui, o Eduardo, que é corintiano, jogou muita bola. Pô, aí eu falei, ó, esse aí é o filho do Johnny Sass. Falei, mas que humildade. Aí passa os pés de rato, que não é nada. Uma perna, uma empáfia, não cumprimenta. Futebol é assim. Se você tem um elenco onde os jogadores ganham uma fortuna de dinheiro, uma fortuna. Você acha que um treinador como esse, fazer o que ele faz? Vem um dia, você veio fazer o jogo aqui, os olhos da bola, amanhã você não precisa vir, tá? Eu também, eu apresento hoje, amanhã você não apresenta. Mas como é que você vai ter um conjunto? Eu sei tudo que o Veloso está pensando, porque eu já vi o Instagram dele, eu já vi o do Souza, eu já sei que o Maravilha vai falar, mas eu tenho que colaborar com eles. Não pode ser assim. Agora, esse cara, Pedro Raul, 5 milhões, 5 anos de contrato, vocês estão de sacanagem com o Corinthians, cara. Aí veio tudo aquilo que o voz da arquibancada que tá aqui com a esposa dele fala lá. Eu acho até que de um jeito muito mais bravo do que o meu, tem que segurar um pouquinho, mas é assim, cara. Pô, não é possível, cara, que você tá num jogo contra o Cuiabá e você bota o time reserva e o coordenador técnico, o Cascão, você foi comigo lá no Guarani. Você foi comigo, tinha um treinador lá que ele queria botar o Alex de lateral esquerdo. Sabe, Alex, um dos maiores jogadores da história do Internacional, um dos grandes comentaristas desse país hoje, taticamente, didático, é o Alex da Sport TV, com o Felipe Diniz. Ele é um monstro de comentarista. Eu falei, não, senhor, o senhor não vai botar ele de lateral esquerdo, o senhor vai botar ele de meia esquerda. Mas não, eu falo, quem manda sou eu, truta. Se você for botar ele de lateral esquerdo e ele for mal, eu mando você embora. Eu sou o coordenador técnico. Eu sou dirigente. Tem que ter alguém que tem que mandar. Eu falei, não, você não vai não. Ele é meia esquerda. Meia esquerda. Aí veio o filho, o Fabio, aí veio, não joga contra o Cuiabá, aí tira o Thales Magno, aí tira o Memphis, aí tira o Roberto, aí tira todo mundo e ninguém fala nada pra ele. E parece que ele é o dono do Corinthians. Nem o presidente é o dono do Corinthians. Olha o Abel Ferreira, o Rafael Veiga, banco. Ô, Dudu, você não vai jogar, irmão? Zé Rafael. Ô, Zé Rafael, banco. Vai esperar um pouco. É isso. Mas aí não tem ordem, é zona, pô. Nem zona é assim. Zona não é assim, meu irmão. Não é assim. Eu já fui em muita zona. Adorava ir na zona. Não vou mais há 13 anos. Depois que eu casei com a Sandra, nunca mais fui na zona. Mas a zona é tudo direitinho. Chega lá, você fica olhando, pá, tal e coisa. E aí? Como é que tem planejamento? Eu vou cobrar 1.000 do você. Fala, eu chego no dobro, é 1.000? Que não é, 500. Vem cá, filha, você tá fora. É isso, cara. Pô, você tá de sacanagem. Então, aí tem planejamento? Aí tem um Fagner que joga e não joga gordo, faz 1 ano que tá gordo. Vocês falaram que eu era gordo quando eu jogava? Vê os números meus no Corinthians. 90 gols, os caras erraram, não é 84. Que por sinal, aquele cara que fez isso aí, Cascão, ele falou que eu não sei nada de comentário. Mas tudo bem, não vou dar pau desse cara. Então, Augusto, você não... esse cara foi muito chato comigo numa... Mas tudo bem. Aí, como é que pode? Pô, esse cara nunca veio num programa de televisão, nunca se expôs. Não entende português. Ele não entende português. Só ele que não entende. Cara, é uma coisa impressionante. O dirigente tem que ser frio. Eu sei que não é. Mas não é. O dirigente tem que agir de cabeça... E não ir na onda da cabeça quente da torcida. Não estou falando em relação ao Corinthians, estou falando em relação... Porque o torcedor é assim, o time perdeu, o time jogou mal, o time foi eliminado, tira o treinador. Mas é difícil. Ainda mais a gente conhece o Corinthians. Muitas vezes o dirigente é mais torcedor... Quantas vezes a torcida do Corinthians já não pediu cabeça de técnico e foi atendida prontamente? Nos últimos anos, quase sempre. Vezes. A exceção é quando não é atendida. Vai depender segunda-feira lá do que acontecer. Silvinho, Luxemburgo, quem mais? Lázaro. Todos. Antônio Oliveira, Mano. E a gente com as costas largas, hein? É um Mano, é um Luxemburgo, você não está falando só... O único que a torcida do Corinthians não pediu para cair nos últimos anos foi o que traiu o Corinthians. Português, claro, né? Vitor Pereira. Concorda? Que traiu? E justiça seja feita... Inventou a história da sogra, de não sei o quê. Passou 2 meses e estava no Flamengo. E justiça seja feita como técnico. Era um técnico, né? Ele era um técnico. Com o material humano que ele tinha, as críticas não eram no nível que a gente está
por exemplo, do Ramon, ou que fazia o Vanderlei, que não estava num momento bom no Corinthians. Agora, a grande questão é botar quem no lugar? Não tem Salvador da Pátria. E não é hora, faltando 7 rodadas. Não tem Salvador São 7 jogos que faltam para o Corinthians? Melhor reajeitar esse trabalho. Dar uma reajeitada. A gente está falando aqui. O trabalho tem coisas interessantes. Como é que ajeita? Mostra aí. Dá uma ajeitada, assim, já jogou Jenga? Swing. Né? Dá um reequilíbrio. A gente está falando de equilíbrio. Mas segura aí na cadeira. Se leva uma pancada do Palmeiras em casa, na frente de sua grande torcida, Aí começa aí. essa reequilibrada, essa gingada sua aí, cai lá atrás. É verdade. Mas aí tem que se preparar justamente para isso, para não tomar essa paulada. Não é porque eu estou em casa, porque eu tenho que dar uma resposta, que eu tenho que sair, marcar alto lá, empatando o jogo, por exemplo. Não. Fecha a casinha, preserva o resultado, o empate para o Corinthians na segunda-feira é bom. Será? É bom. Depende dos outros resultados. Não, é bom. É bom para a atmosfera, para o ambiente. Nossa. Não perdemos. Mas é em casa, é o Corinthians. Voltando 2 casinhas aqui, tudo isso a gente sabe. Mas o momento é de emergência. O momento não é de jogar bonito, não é de responder com goleada, não é de trazer uma dinâmica que não aconteceu até novembro. 0-0 contra o Palmeiras é goleada. Tá lindo. E é bem pontual. A gente pontuou aqui, as coisas são bem objetivas. Posicionamento de defesa, é isso que tem que trabalhar nessa semana. A gente está vendo. A defesa está mal posicionada. Vai dar muito tempo para trabalhar, não, viu? Mas... Essa semana, hoje é sexta, o jogo é segunda. Tudo bem, ninguém quer Quem teve a semana para trabalhar foi o Abel Ferreira, lá do outro lado. Mas se ele virar e falar assim, Félix Torres, não vá. Ou quando falar, quando você for, volte a tempo. Isso é básico. Mas ele já deveria saber. Os laterais, mas fala de novo, ele não sabe, ele não está sabendo. Os laterais, a questão dos laterais. Os laterais não vão fazer milagre, aliás. Mas não é, Será que vai jogar o Ramon já Fagner? falou, ele é um técnico agressivo, ele gosta de botar o time no ataque. Se tiver que botar no ataque, ele vai botar no ataque. É por isso que há um desequilíbrio nítido no defensivo no Corinthians. Mas... A defesa não é organizada. Ele quer um time agressivo, um time que vai para cima. Tudo bem. Que influência pode ter, professor? Não são excludentes. Você mesmo falou, você pode atacar pensando no que vai acontecer na hora de defender. Mas ele não se preocupa. O ideal é isso, são né? Coisas básicas de posicionamento. Mas ele tem que se preocupar. Ele é técnico do Corinthians. Ele está contra o rebaixamento. Tô contra o contigo rebaixamento. nessa, professor. Você não vai só atacar. Então o treino tem que ser para o Ramon, então, essa semana. Eu acho que sim. Professor, segura. Mas quem faria isso? O filho, talvez? O Emiliano? Pode ser. Acho que Que internamente influência pode ter essa eliminação para sequência, para continuidade no brasileiro? Lembrando, já que eu falei influência, o Eugênio usou nas últimas semanas o termo zona de influência. Na opinião dele, ele disse agora há pouco, é bom para o Corinthians, é óbvio que ser eliminado não é bom, não é o que o Eugênio quis dizer, mas ter o foco único no brasileiro pode ajudar agora. Foi isso que você quis dizer, não é? Sim, exatamente. Mas tem gente que pensa diferente, que porque foi eliminado, todo mundo saiu frustrado, não é? Claro. Torcida frustrada, jogadores frustrados. Todo mundo esperava um Corinthians na final, disputando um título, com chance de ser campeão, de levantar a taça, de estar na Libertadores do ano que vem, de estar na Copa do Brasil, que não estará no ano que vem. Isso, aliás, é um outro ponto também. Inventaram esse negócio. Agora, Corinthians fora da Copa do Brasil é bom, mas enfim, é bom para a Copa do Brasil? O Tuporanguense porque pois é. ganhou a Copa Paulista. Bom, mas voltando ao Corinthians, você acha que pode ter uma influência negativa? É claro que uma instituição como o Corinthians, a gente fala, o cobertor é curto, né? Por isso que a gente fala, não, tem que priorizar uma coisa em relação à outra. Mas uma instituição como o Corinthians tem que entrar para ganhar os títulos que disputa. Agora, não adianta chorar esse leite derramado. Aí já acabou. Acho que tem um trabalho nesses dias também, mental, de força mental, de recuperação de força mental, nesse foco. E na grande prioridade agora, né? O Corinthians ganhou uma data, teria que se preocupar com uma final, queria se preocupar com essa final, mas já que não tem, ganhou uma data. Para ajeitar essas coisas que a gente está falando aqui, acho que passa por uma autocrítica. Internamente, eu acho que a autocrítica tem que ser mais forte. Na coletiva, ele pode falar para os jornalistas, para o torcedor, para todos nós que jogou 30 minutos e valorizar isso. Para os jogadores, não. Os jogadores, ele tem que chamar, falar para os laterais que eles têm que apoiar melhor. Acho a partida do Mateuzinho muito ruim ontem, o Bidu também inoperante. Se ele perceber que... Todo respeito ao Mateuzinho. Para mim, o Fagner ainda
mesmo longe de ser o Fagner no auge da carreira, o Fagner é mais jogador. Para mim. Só que o Mateuzinho entrou, fez um golaço, inclusive, contra o Atlético Paranaense, não foi? Sim. Mas o Fagner, ainda mais nesses momentos, nesse jogo de ontem, por exemplo. Jogos pesados, assim. Jogo pesado. Como vai ser o de segunda. Oi? Só que o Fagner, ele marcou negativamente aquela expulsão, né? Contra o São Paulo, não foi? Ali ele perdeu. Já não vinha bem, né? Não é uma boa temporada dele, a gente sabe, mas é um jogador experiente. Talvez seja a hora de uma retomada. A gente está falando tanto da defesa. Para fechar a linha. A defesa do Corinthians é totalmente nova. E é uma defesa que chegou aos poucos. Foi chegando o goleiro, foi chegando o lateral, foram chegando os zagueiros. O Bidu já estava lá, mas era carta fora do baralho até outro dia. Com o Mano Menezes é que ele voltou a treinar. Pois é, o Corinthians agora não tem muito tempo para lamentar mais uma eliminação. Corinthians, 2 anos seguidos em que chegou em semifinais de Copa do Brasil Sul-Americana e nas 2 oportunidades caiu em todas elas nas semifinais. Então, para o Corinthians sobrou o brasileiro e uma briga muito inglória contra o rebaixamento. Corinthians que está neste momento voltando ao Brasil, já saiu de Buenos Aires, deve chegar aqui em São Paulo, né, no aeroporto de Guarulhos por volta de 2 da tarde. Não tem treino hoje, eles já fizeram um treino ontem, na madrugada, depois do jogo, já fizeram ali um regenerativo. Mas aí tem sábado e domingo para se preparar para esse jogo contra o Palmeiras. Vocês falaram agora há pouco sobre o Ramon Dias, né? O Ramon Dias também acho que é um que não vai querer assinar esse empate. Porque a situação dele, obviamente, depois de 2 eliminações e o Corinthians beirando o Z4, também é de muita pressão. A torcida realmente também não está contente com o trabalho dele, apesar de ele considerar o trabalho dele e da comissão técnica excelente. Ele continua no cargo e podemos dizer que é pelo menos até o jogo contra o Palmeiras. Esse jogo contra o Palmeiras pode definir alguns rumos também do Corinthians. O Corinthians que não vem bem em clássicos há um bom tempo. Contra o Palmeiras, então, nem se fala. Nessa era Abel Ferreira, que completou 4 anos. Apenas uma vitória em 2021, em setembro de 2021. Ou seja, há 3 anos, né, quando o Roger Guedes fez 2 gols na Arena, ainda sem receber torcida. E nessa era toda são 13 jogos com 7 vitórias do Palmeiras, 2 delas na Neoquímica Arena. Então, para o Corinthians, realmente o Palmeiras tem sido um problema, o Palmeiras do Abel. E em clássicos, no geral, contra Santos, contra São Paulo, o Corinthians não vence há 10 jogos, desde a semifinal da Copa do Brasil do ano passado, em julho de 2023. Então o Corinthians tem 4 empates e 6 derrotas nesse período. Então também precisa dar uma resposta ao torcedor nesses clássicos. O Corinthians que no clássico contra o Palmeiras não terá o Igor Coronado, que de todos os pendurados que tinha no jogo contra o Cuiabá, foi o único a levar um amarelo, então está fora. O Kaká, ele não foi para a Argentina, né? Ele teve um trauma no tórax e também no abdômen no jogo contra o Cuiabá. Não viajou para a Argentina e ainda é dúvida para o Clássico. E o André Ramalho recebeu uma outra punição da STJD, 2 jogos de suspensão pela expulsão contra o São Paulo. Falaram até que ele foi como se fosse um boxeador ali com o Luciano. Ele então recebeu 2 jogos, teria que cumprir contra o Palmeiras, mas o Corinthians vai fazer no STJD um efeito suspensivo, vai tentar contar também com o André Ramalho no Clássico, mas é isso, o Corinthians chega bastante pressionado para esse jogo contra o Palmeiras na próxima segunda. Suma. E a gente vê os números do Ramon Dias com o Corinthians, né? Desde a estreia do treinador, da família, da dupla, né? Não só ele, mas também o filho. 27 jogos, um aproveitamento de 48%, 10 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. 38 gols marcados, 29 gols sofridos. A gente até mostrava antes o Corinthians bem frágil defensivamente na temporada. Vamos lá, 2 coisas que chamam a atenção aí das informações e da fala do Tonhão. 1, já balançando o técnico Ramon Dias? 2, que sequência ingrata em clássicos, eu não lembrava disso, não. O Corinthians mal nos clássicos aí recentemente, né? Olhando aí para a temporada passada, mais de 1 ano então sem vencer. Vocês não gostaram da ideia do assinar o empate? Eu vi que o Birner não gostou. O Breler não gostou da fala do Birner. Concordou, na verdade, com a fala do Birner do assinar o empate. Tá pressionado o Ramon, o Corinthians precisa dos 3 pontos, tem o Vitória na sequência. É um caminho ingrato para o Corinthians aí, hein? Depois da eliminação na Sul-Americana, Breler. É um caminho ingrato e pesando o que os 2 times têm de melhor, o Palmeiras é amplamente favorito mesmo jogando fora de casa. O Palmeiras, se encaixar o seu jogo, tem muito mais chance de vencer porque está no momento melhor, olha para a parte de cima da tabela. Tem pressão?
tem pressão, mas é uma pressão completamente diferente de lutar contra o rebaixamento. Então, nesse momento, para o Corinthians, precisa ser muito pragmático. Entender que hoje compete em condições de igualdade, mais com vitória, mesmo jogando fora de casa, do que o Palmeiras como mandante. E nesse ponto, não é poupar, até porque agora o Corinthians tem o foco total no Z4, em escapar da zona de rebaixamento ou em abrir uma distância um pouco mais confortável. E a partir daí, negociar o resultado. Então, um empate não dá para lamentar diante do contexto do Corinthians, que é de uma eliminação, que é de como os jogadores vão sentir e se comportar diante de um clássico com uma exigência alta e sabendo que não tem mais possibilidade de conquistar um título para salvar a temporada. Porque chegar no fim do ano e dizer, o Corinthians escapou do rebaixamento, o torcedor não vai estar satisfeito. O torcedor vai estar, com razão... Aliviado, mas no fim das contas, chateado, porque é mais uma temporada sem título do Corinthians, 5 anos para um clube com a proporção do Corinthians, com a popularidade, é muita coisa. Por tudo isso, eu vejo que esse clássico para o Corinthians tem um poder muito mais anímico e também de mostrar como o time pode reagir, menos resultado do que necessariamente de 3 pontos que vão fazer a diferença ou ser determinantes na luta contra o rebaixamento. O problema é que agora a tabela também entra em jogo, não, Donk? Eu entendo o lado do Breler, mas assim, é difícil não olhar para a tabela, né, nesse momento. Com certeza. Olhar para a matemática do campeonato. E isso coloca numa situação muito complicada, porque eu entendo que não dá para você negociar resultado contra o Palmeiras, pensando na questão anímica do que isso vai ter, do impacto de um jogo como um clássico desse tamanho. E nesse cenário do Corinthians podendo voltar para a zona de rebaixamento com todas as possibilidades de título já eliminadas. Mas eu também não consigo olhar para esse jogo e não tocar no ponto que o Breler tocou. O Palmeiras é amplamente favorito, então você exigir uma vitória do Corinthians num jogo que ele não é favorito também é complicado. Por isso que eu acho que um eventual empate, se o Corinthians demonstra uma boa atuação, é competitivo, e acho que também a forma como o Corinthians vai jogar, acho que ela é tão importante quanto o resultado nesse contexto, que o campeonato do Corinthians não é com o Palmeiras. Acho que a questão do resultado ele é ainda mais impactante no próximo jogo contra o Vitória, fora de casa, que é um adversário direto nessa pretensão. Então acho que tem o peso das duas coisas. Então se o Corinthians apresenta uma boa atuação e empata com o Palmeiras em casa, eu não acharia um cenário ruim, não. Assim, ainda que seja uma situação bastante complicada, bastante adversa. E só para tocar num ponto que o Breler estava falando do jejum, a gente não pode esquecer que é um clube do tamanho do Corinthians que já está no seu maior jejum desde 77. O Corinthians não ficava tanto tempo sem ganhar um título desde esse período. E aí, com a questão da Copa do Brasil, é muito pesado. Fiel torcida, a bomba explodiu e a torcida do Timão está revoltada. Torcedores do Corinthians pede a demissão do Ramon Dias e o treinador pode rescindir seu contrato a qualquer momento com o Timão. Não tem mais clima. Não tem mais clima para o Ramon Dias ser técnico do Corinthians. Acabou a brincadeira. Acabou, o Corinthians não é bagunça. Presidente Augusto Melo, Fabinho Soldado tem que tomar uma posição o mais rápido possível. Do jeito que tá, não tem como ficar. Essa que é a verdade, não tem como ficar. Torcedor do Corinthians não merece estar passando por essa situação. A diretoria do Corinthians contratou diversos jogadores e o Ramon Dias não faz esse time jogar. Chega, não dá mais para ser técnico do Corinthians. Não dá mais. Não dá mais. Eu quero saber o que vocês acham, fiel torcida. Chegou a hora de demitir o Ramon Dias. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Explodiu a bomba e a torcida do Corinthians está revoltada. Vamos torcer para que o Ramon Dias possa rescindir o contrato o mais rápido possível com o Corinthians. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.